Muito bem, queridos irmãos, muito bem, queridas irmãs, estamos aqui para mais um pequeno vídeo. E comecemos este vídeo por um texto bíblico do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, pegue aí na sua Bíblia, que fala sobre o juízo final. Depois você lê, eu vou pegar aqui o que nesse instante é preciso usar, né? Do 31 seguintes, e vamos começar do 35, tá bom? São Mateus 25, São Mateus 25, tá? Você pode ler depois do 31 e vai até o 46. Vamos pegar do 33 seguinte. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede e me deram de beber, era estrangeiro e me receberam em casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e foram visitar-me. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos como estrangeiro, sem roupa? Quando foi que te vimos doente ou preso? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Estamos falando um pouco, queridos, que a inteligência, ela é uma faculdade tipicamente humana. O ser humano, ele é inteligente porque a inteligência é uma faculdade tipicamente humana. E a justiça divina, ela passa pela inteligência. A justiça divina, o julgamento de Deus passa pela faculdade intelectiva que Deus colocou e determinou ao ser humano ser um ser intelectivo, um ser inteligente. O animal irracional, embora do jeito deles, não sei se podemos dizer que se amam, mas a gente absorve, a gente tira lições extraordinárias dos animais. Inclusive de espécies diferentes. Aqui nós tínhamos uma época, um gato e um cachorro, que eu acho que se fossem 2 gatos e 2 cachorros não se amariam tanto. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, ver a sua obra e ser sábio? Então, os animais, eles não sabem que devem amar. Mas do jeito deles, eles amam. Do jeito deles, relacionam-se. Diferente de mim, diferente de você. Eu sei intelectivamente que devo amar. Eu sei intelectivamente que devo amar. Eu sei inteligentemente que devo estar ao lado do bem comum.
Intelectivamente, eu preciso conscientizar-me que, para o bem comum estabelecer-se, eu não posso dele subtrair-me. Não posso excusar-me. Não posso dizer, isso não é problema meu. Então o ser humano, diferente do irracional, ele sabe que deve fazer escolhas positivas, escolhas sóbrias, escolhas sensatas, escolhas que beneficiem a ele e ao outro. A inteligência humana lhe proporciona a capacidade de ver o outro tal como a mim mesmo. Então, quando nos furtamos disto, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu. A inteligência me diz que não posso deixar aquela pessoa com fome. Não posso deixar aquela pessoa sedenta. Não posso deixar aquela pessoa desabrigada. Não posso deixar aquela pessoa descalça. Não posso deixar aquela pessoa vulnerável. Aquela pessoa já está à margem da estrada, ferida. Só o fato dela estar ali, a minha inteligência já precisa dizer alguma coisa. Ah, é um bebo. Ele tomou todas, caiu, está jogado lá de qualquer. Pois é, queridos. De que maneira ele está jogado ali? Será que alguma coisa não posso fazer para melhorar a situação dele, inclusive ali naquele local? Isto é sério, queridos. O cristianismo não é teoria. Cristianismo, ser cristão não é teoria, queridos. É uma tomada de consciência, para que possamos favorecer e contribuir para que o bem comum de fato exista e seja sólido. Então é necessário que cada um de nós tomemos a consciência de que não podemos deixar o outro à margem da estrada. É necessário contribuir para que o outro tenha o mínimo de dignidade, tenha o mínimo de instrução, tenha o mínimo de desenvolvimento intelectivo para também fazer escolhas e ser um pilar sóbrio, nobre, sólido da sociedade. Então o ser humano ele é um ser inteligente porque a inteligência é uma faculdade tipicamente humana e porque a inteligência é uma faculdade tipicamente humana, o ser humano é inteligente. Queridos, na Igreja Católica, você não pode fazer teologia sem primeiro fazer filosofia. Primeiro é feita a faculdade de filosofia, 3 anos. A formação clerical, por exemplo, são 3 anos de filosofia e depois 4 anos de teologia. Não dá. Porque a teologia precisa ser pensada. A teologia é uma ciência intelectiva, passa pelo intelecto. E o intelecto precisa de bases filosóficas sóbrias para que possamos compreender e divagar sobre ciência tão nobre, tão alta, tão distinta das demais. Até porque o objeto central da teologia, se é que assim podemos nos expressar, é Deus.
E Deus não podemos colocar, como as outras ciências, levar algo a um laboratório, a um microscópio. É diferente, é uma ciência revelada, e justamente por ser uma ciência revelada, ela precisa passar pelo crivo da inteligência. Não é uma fé cega. Eu creio porque a inteligência me dá os mecanismos, me dá o ferramental necessário para que eu possa crer. Por meio de uma sobriedade intelectiva. A fé, ela não é uma fé cega. Ela não é uma fé sem obras. É uma fé que produz obras, obras de justiça. Acabei de ler com vocês, estava com fome, e me destes de comer. Por isso você vai ficar aqui, ele vai separar uns à direita. São imagens, queridos, são imagens. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, a estes aqui vai dizer, eu estava com fome. Sabe por que vocês estão aqui do meu lado direito? Porque eu estava com fome. Vocês me deram de comer. Eu estava com sede. E vocês mataram a minha sede. Eu era um estrangeiro. E não obstante, vocês me acolheram. Eu estava doente. Vocês me visitaram. Estava na prisão. E vocês não me abandonaram. Senhor, quando te vimos nessas condições e te socorremos? Quando fizestes a um destes pequeninos. Isto aqui é inteligência, queridos. Isso aqui é inteligência. O julgamento de Deus passa por algo que previamente nos foi dito que devemos fazer, que precisamos fazer, que devemos colocar em prática. É óbvio que Jesus, fisicamente, ele não está aqui entre nós, e ele não está carecendo de água, de comida, de acolhida, de visitações, mas ele deixou, olha aqui, queridos, a filosofia regente que rege a teologia cristã. Observe a grandeza disto. A importância do cristianismo para a civilização, para a cultura. E observe o oposto disto. O demônio lutando contra esta ética, contra esta moral, contra este padrão de vida que o cristianismo nos traz. Porque isso parece que é inadequado, isso parece que não tem muito espaço, isso parece que não tem muita relevância numa sociedade dessa, já está velho mesmo, mata logo, tira o tubo, tira o aparelho, injeta lá alguma coisa e isso aí não tem mais produção nenhuma, não serve, não tem serventia nenhuma mais. Jesus diz, quando vocês fizeram isso com um desses meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E isso tem um preço. Eu sou grato a vocês pelo que vocês fizeram. Eu sou grato a vocês. Eu não disse que quem der apenas que seja um copo d'água, a um desses pequeninos não ficaria sem a sua recompensa. Deus não é homem para que minta, e não é um filho de homem para que se arrependa. Os céus e a terra passam, os impérios passam, mas ele não passa. A sua palavra é eterna, é firme. Vocês estão aqui do meu lado direito porque vocês fizeram o que tinha que ser feito.
Vocês sabiam que era para fazer e fizeram. E os outros estarão aqui desse outro lado porque sabiam o que era para fazer e não fizeram. Conscientemente, resignadamente, inteligentemente, abriram mão da sua faculdade intelectiva. Abriram mão daquilo que caracteriza o ser humano como ser humano. Eu não estou sendo injusto, queridos. Quantas injustiças a gente passa nessa terra? Quantas, desculpem-me o termo, sinuca de bico a gente se mete, que a gente não sabe como se defender, não temos o que dizer. É diferente do juízo de Deus, que também será um juízo inteligentíssimo, porque ele é onisciente. Ele é onisciente. Aquela prova, aquele advogado que a gente não consegue constituir para nos defender diante de uma situação, por mais que se queira. Mas tem evidências que dizem foi tu, quando não foi. Quantas imputações, quantas injustiças, quantas pessoas estão nas penitenciárias injustamente porque os melhores advogados não conseguiram provar a inocência daquela pessoa. Não conseguiram. O julgamento de Deus é diferente. O julgamento de Deus passa por um processo intelectivo que vem do próprio Deus. Ele é, um dos seus atributos é a onisciência. Ele sabe o oculto. Diante dele não existe advogado que diga não foi assim. Não existe advogado que possa forjar provas para dizer este aqui é inocente. Não tem. Eu gosto de dizer, queridos, e eu aproprio-me melhor desta premissa, que Deus ele não vai castigar ninguém. Deus ele não vai colocar ninguém ao lado direito e ao lado esquerdo. Sou eu mesmo que vou para o lado direito ou para o lado esquerdo a cada dia da minha vida. Eu estou indo numa dessas duas direções, queridos. Inteligentemente estou fazendo uma escolha. Eu não vou esperar, queridos, para naquele dia, eu não posso esperar para que naquele dia, que é um dia que eu e você ninguém sabe. Para naquele dia, a misericórdia de Deus, e tem mais uma. Quando é dito que o juízo de Deus é sem misericórdia, é porque ele não vai contra a sua justiça. A justiça de Deus é a sua santidade, é o seu amor. É a sua verdade, é a opção que ele coloca diante do ser humano para que ele escolha o bem ou o mal. Então essa escolha começa aqui, a cada dia. Hoje eu acordei. O que é que estou escolhendo? A direita ou a esquerda? Ser ovelha ou ser cabrito? Fazer o bem ou fazer o mal? A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Queridos, todos os dias, não é Deus, ele já estabeleceu. É assim. É assim. E eu, por ser um ser inteligente, porque ele relaciona-se com o ser humano de forma inteligente, de maneira sóbria, eu e você podemos decidir a cada instante para onde estamos indo. A inteligência, queridos irmãos, é uma dádiva de Deus ao homem. A inteligência é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus ao ser humano. Imagine você, se não tivéssemos a inteligência. Provavelmente estaríamos todos nus, a barba lá não sei onde, o cabelo do jeito... Seríamos bichos. Veríamos
os objetos, os fenômenos existenciais na sua individualidade, através dos sentidos orgânicos, como os outros animais veem o mundo. Seríamos um no meio de tantos, de outros. Seríamos mais um fenômeno individual, desprovidos do dom do intelecto. Então ao homem, Deus deu esta dádiva, este dom. O ser humano, ele consegue conjugar a inteligência, por sinal, é uma palavra que vem de duas palavras latinas. Inteligência. Inter quer dizer entre, e legere, que quer dizer ler, acompanhar, colher, decifrar, esmiuçar, definir. O animal não pode fazer isto. O irracional não faz isso. Mas o intelecto me dá esta possibilidade. Coloque diante do animal, de um animal, do irracional, as vogais, as consoantes. Ele vê. O A, o E, o I, o O, o U. Mas ele não sabe definir aquilo, ele não sabe conjugar aquilo, ele não sabe formatar aquilo. O ser humano não. Através do intelecto, ele consegue juntar essas letras. Ele consegue juntar as vogais com as consoantes e fazer e expressar-se através dos mais requintados vocábulos. Isto é o ser humano. Então a inteligência é a faculdade que lê, a inteligência é a faculdade que percebe o nexo oculto que os sentidos orgânicos não percebem. Por mais desconexas que estejam, por exemplo, determinadas letras, sílabas, determinados sinais. O ser humano, ele entra em lugares até então impenetráveis e ele começa a perceber pelo lado de fora determinados pontos, determinados sinais, e vai adentrando, e à medida que ele vai adentrando, ele vai começando a decifrar, ele vai lendo aqueles sinais, ele vai lendo aqueles ângulos, ele vai lendo aqueles posicionamentos, ele começa a relacionar com outras coisas, e ele chega a um pensamento lógico, sóbrio, ele desenvolve uma tese e a gente, ao escutar, vai dizer, é verdade. Quando vamos fazer o caminho que aquele estudioso, aquele arqueólogo, seja ele quem for, na ciência dele, que ele tenha, que ele estudou aquilo, a nossa inteligência vai dizer, está certo. Tem coerência, tem lógica, tem lógica. Então a inteligência é essa faculdade que lê, essa faculdade que apanha, que colhe as coisas desconexas, aquilo que os sentidos orgânicos não conseguem decifrar, definir. O ser humano, ele vai lá, ele define, ele decifra. E é este ser humano, e é com este ser humano inteligente que recebeu a sua inteligência de um ser todo-poderoso, que é onisciente, que é onipotente e que é onipresente. E que essencialmente está no ser humano.
É aquela premissa filosófica lá do nosso amigo Sócrates. Acho que ele deve se torcer no túmulo porque eu falo nele constantemente. Né? Deus está dentro de nós e Jesus vem dizer para nós: o reino de Deus está dentro de vocês. Nós não somos templo do Espírito Santo? Então observe, queridos, Deus está falando com um ser inteligente, com um ser intelectivo, com um ser que tem capacidade de desenvolver o seu intelecto. Ele tem capacidade, muitos de nós não fazemos isso por preguiça e por causa disto, porque não expandimos, porque não buscamos fazer uso daquilo que Deus nos deu. Não esqueçamos, queridos, o julgamento de Deus vai passar exatamente por aí. Eu te disse para você escolher o bem, a bênção, a vida. Eu te disse para você não comer daquele fruto. Eu lhe disse para você não fazer isto. Eu lhe dei uma ideia. Ainda lhe disse: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o bem. Escolhe, pois, a bênção. Achega-te a Deus, porque Ele é a tua vida. Eu ainda te dei uma sugestão. Eu não apenas coloquei o sim e o não diante de ti, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas eu ainda te sugeri o que deverias escolher. Mas tu não quisestes. Eu estava escutando uma pregação de Dom Henrique Soares, né, nosso saudoso Dom Henrique Soares, e aí dizia o seguinte, que o inferno existe. Eu não sei se foi uma entrevista ou uma pregação que estava fazendo. O inferno existe, queridos, não é porque Deus quer o inferno, mas é porque Deus ele não pode dizer não para a vontade do homem. O homem, o ser humano, conscientemente, ele escolheu, ele determinou aquilo: eu quero isso, eu não quero o bem, eu quero o mal. Eu não quero a vida, eu quero a morte. Eu não quero a bênção, eu quero a maldição. E o ser humano, ele não apenas escolheu, ele não apenas no passado fez esta escolha. Ao longo da sua vida, e muitos viveram muitos anos para repensarem-se. Muitos ainda tiveram a graça de viver muitos e muitos anos para dizer: opa, que besteira eu fiz da minha vida. Que decisão tomei. Muitos tiveram e viveram tempo suficiente para dizer: estou renunciando o mal pelo bem, a maldição pela bênção, a morte pela vida, mas não quiseram. Conscientemente, intelectivamente, persistiram e escreveram os seus tratados nos anais da história. Como que aquela escolha negativa tenha sido uma escolha perfeita, positiva, sóbria. E aquelas pessoas tornaram-se pilares para aqueles que depois delas vieram. E esses outros também conscientemente não expandiram o seu intelecto, e deixaram-se levar por aquela premissa negativa dos seus antepassados que fizeram escolhas negativas. A nossa inteligência, queridos, nos faz romper com um passado que escolheu negativamente. Por isso estou dizendo, o julgamento de Deus passa pela nossa inteligência. A minha família tem toda uma história de alcoólicos, de pessoas dependentes químicas. Muitos morreram, foram acerto com traficantes, foram para a cadeia e bem, parece que é uma carga hereditária que a gente leva na família. Mas Deus deu a cada um deles, Deus deu a mim, que nasci nesta mesma família, o dom do intelecto. Para que eu diga:
Isso eu não quero para mim. Estou rompendo com esse círculo. Estou rompendo com esses elos sucessivos, que ninguém contra eles rebelou-se para quebrá-los. A minha inteligência me faz escolher a vida e romper toda aquela carga hereditária, aquela carga genética negativa, aquela carga social que tornou o meu nome imaculado, uma pessoa sem valor, porque eu nasci naquela família. Sim, mas é aí que entra a força do cristianismo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha inteligência pode fazer com que, ao longo desta história familiar, surja alguém que a própria sociedade vai dizer: não dá de acreditar que você nasceu nessa família. Não dá de acreditar que você é filho daquela mulher, é filho daquele homem, é irmão da... Não dá de acreditar. É aqui que está a grandeza do cristianismo. O julgamento de Deus, ele vem exatamente por aí, porque Deus deu não somente a mim, inclusive ao meu pai, ao meu avô, aquele mais distante que na minha árvore genealógica esteja. Deus deu a cada um deles a capacidade de escolher o bem, mas eles não quiseram. Eles preferiram acolher aquele mal comunitário, aquele mal familiar, aquele circuito que havia escolhido o mal, e ele colocou-se no meio, e é aí que entra aquele Salmo 1, queridos, a sabedoria de Israel. Bem-aventurado o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não permanece na roda dos escarnecedores. Eu posso até ser um escarnecedor, eu posso até ser um ímpio, mas eu posso romper com esse circuito, queridos. Então a inteligência, essa dádiva divina que Deus deu ao homem, é essa faculdade que lê, que percebe, que apanha, que decifra. Eu não sou um animal. Você não é um irracional. Nós podemos ler os eventos. Nós podemos ler os fenômenos isolados. Por que a chuva cai? Quando foi que o homem chegou a esta conclusão? Por que cai essa água do céu aqui na terra? Por que o ser humano estuda o universo, os planetas? Que estão circulando, estão caminhando em torno dessa estrela gigante? É a faculdade intelectiva, queridos, e é exatamente aí, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não esqueça disso. Deus vai me julgar, porque Ele colocou em mim o dom do intelecto. Ele não vai julgar-me arbitrariamente. Ele não vai colocar-me, aquele fez um monte de besteira, vem para cá para a direita. Aquele fez um monte de coisa boa, vem para cá para a esquerda. O julgamento de Deus é inteligentíssimo. Então, para que estejamos à direita, comecemos a caminhar hoje nessa direção. Neste instante, Deus está colocando diante de você a capacidade de ir para a direita ou para a esquerda. Deus está colocando hoje, neste dia, a capacidade para escolher o bem ou para escolher o mal. O homem é dotado de inteligência. Ele é capaz de perceber os vínculos, queridos, a interdependência que rege as individualidades existentes e que aparentemente estão desconexas. Nós podemos hoje perceber a realidade. Hoje nós podemos nos afastar da roda dos escarnecedores.
Hoje nós podemos dizer: eu não quero mais permanecer no circuito dos ímpios, dos perversos. Eu não quero mais permanecer no circuito, na assembleia dos incrédulos, dos injustos. Eu não quero mais continuar a ser esta pessoa que só causa danos à sociedade. Não esqueçamos, o julgamento de Deus reside aqui. E cada um de nós receberemos, queridos, um julgamento adequado. Porque livremente escolhemos. Porque livremente escolhemos o mal quando poderíamos ter escolhido o bem. Missionário, quantas pessoas boas enfrentando, parece que punições. Teve um irmão que mandou uma mensagem para mim, está no celular, no Zap esses dias, aquilo me doeu tanto na alma. Ele disse: meu irmão, parece que a gente somos pessoas abandonadas. Parece que nem Deus está olhando para a gente. Parece que estamos à margem da estrada e todo mundo passa e nos ignora, nos deixa de lado. Mas São Paulo vem dizer que é melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ilumine para que hoje possamos escolher a vida. Este tema é necessário a gente falar, queridos, porque depois quero trazer outros temas. E isto aqui, basicamente, é uma palestra filosófica. Está misturada com a teologia, tanto que comecei de um texto bíblico. Tá? Mas é necessário que a gente tenha esta premissa intelectiva para que possamos entrar em outros assuntos que estão por vir. Um grande abraço e que continue a descer sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. E a bênção que Ele derrama sobre nós é para que a gente escolha o bem, a bênção, a vida, a direita. Fica com Deus.